Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Debate Bíblico. E hoje recebendo aqui essas duas celebridades de Itapira e da região, hein? Conhecido nas mídias sociais, os dois professores. Aqui comigo, o professor Diego. Meu querido irmão, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite. É um privilégio recebê-lo aqui para trabalhar esse tema aí espinhoso, hein? Tema espinhoso, hein? E aqui o querido professor Pedro. Valeu, meu querido. Obrigado aí por ter participado mais uma vez, recebido esse convite e tá participando conosco, né? Detalhe, hein? Antes de dar a palavra para vocês, agora eu vou abrir o coração aqui e falar a verdade. Tá difícil trazer o povo aqui. Infelizmente, professores de teologia de Itapira, pregadores, expositores, não querem vir participar. Não sei o porquê. Convidando, nós estamos convidando, mas até hoje é os senhores que tiveram a coragem de vir aqui participar, o professor André também, o professor Aniel de fora. Mas nós vamos continuar aí tocando o barco, vamos desistir não. Porque a ideia é transmitir o evangelho aí e tirar essas dúvidas. Então sejam muito bem-vindos, tá? Espero que Deus abençoe esse debate e possa trazer luz. A diretriz do debate vai ser a mesma de sempre. Um irmão pergunta, o outro responde, aí tem réplica e a tréplica, se assim vocês quiserem, tá bom? E hoje, pessoal, já vai aí, por favor, né? Já dá aquela moral pra nós, né, professores? Fala a verdade, dá aquela moral, fazer aquilo que eu chamo dos 3C. Sabe os 3C, professor? Você sabe? Curte, comenta e compartilha. Por quê? Porque se você fazendo isso, o próprio YouTube vai entender que é relevante e vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, que é a ideia principal, né? Se você não fazer isso, o YouTube vai flopar o nosso vídeo, não vai entregar. Vai entender que não é relevante, não tá bom e ninguém vai ver esse conteúdo tão rico que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então conta aí com a sua participação. Pessoal, hoje o debate aqui é soteriologia, é salvação. Eu sei que tem uns apaixonados aí por esse tema, né? É um dos temas que mais explode no mundo acadêmico e no mundo da teologia. E o tema que nós vamos debater hoje nasce em Romanos capítulo 9. Então, para não perder o tempo dos professores, eu já vou estar lendo, e depois que eu ler, eu vou passar aqui o microfone para o professor Diego, ele vai expor o que ele vai defender, depois o professor Pedro, ok? Então vamos lá, Romanos capítulo de número 9, verso de número 11, diz assim, ó. Porque não tendo eles nascido, nem tendo feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem quero me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Verso de número 17, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem ele quer. Então irão me dizer, por que queixa-se ainda Deus? Porque quem resiste à sua vontade? Aí Deus responde, né? Mas, ó homem, quem és tu que quer replicar com Deus? Porventura, a coisa formada dirá aquela que o formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Verso de número 22. Que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Até aqui. Você já entendeu hoje que o debate é sobre eleição. E agora eu quero perguntar para o professor Diego o que ele vai defender aqui hoje. Fica à vontade, professor. Pode falar. Quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui, juntamente com o professor Wesley, o seu irmão Pedro, né? E nos bastidores o irmão André. Eu vou defender o seguinte, ao meu ver, Romanos 9, ele, embora é usado como um cavalo de batalha pelos calvinistas, quando que se coloca no texto, o Romanos 9, como qualquer outro texto da Bíblia, o calvinismo ele evapora. Porque o calvinismo defende o seguinte, Romanos 9 diz que Deus escolheu um para
perdição eterna e outros para a vida eterna. Mas nunca isso foi a intenção do apóstolo Paulo dizer isso em Romanos 9. Eu não posso partir para Romanos 9 com uma tesoura recortando os textos que me convém e em colocar pressuposto meu no texto. Eu tenho que encaixar essa interpretação junto no conjunto de Romanos 9, 10 e 11, que é a perícope imediata do assunto que Paulo está tratando. E claro, e o capítulo 9, 10 e 11, junto com toda a carta romana e toda a carta romana com todo o Novo Testamento, porque a Bíblia não pode ter contradição. Então, Romanos 9, Paulo ele vai tratar acerca dos cristãos judeus que achava que eles estariam numa posição de salvo só por ser descendência de Abraão, ou somente só por ser judeu. Então, Paulo vai tratar aqui qual que é a posição que os judeus está diante do plano redentivo de Deus. Ou seja, através da rejeição do judeu, essa bênção da salvação, ela vai ser estendida para os gentios. Então agora o apóstolo Paulo vai falar de uma eleição de Israel, em Romanos 9, 10, 11, instrumental, que serviu como instrumento para os ramos, os zambuzeiro bravo, ser enxertado na oliveira, isso no capítulo 11. E os judeus que não aceitaram essa salvação em Cristo, através da fé, eles foram cortados da oliveira, isso está no capítulo 11. Eu não posso entender o capítulo 9 sem entender o capítulo 9, 10 e 11. E no capítulo 9, lá no versículo, mais ou menos no versículo 32, Paulo fala que Cristo, que é a pedra de esquina, que é pela fé e não pelas obras da lei, que eles alcançam a promessa. Só que eles tropeçaram nessa pedra, ou seja, eles rejeitaram. Deus, então, usou esse tropeço deles para que estendesse, então, essa promessa para os gentios. E Paulo agora ele faz uma diatrize. O que é uma diatrize? Ele usa um método de uma conversa de um interlocutor imaginário. Esse interlocutor imaginário é um judeu. Por isso que ele fala, quem é tu, ó homem? Ele está conversando com um judeu. Porque o judeu questionava o fato de Deus inserir nas promessas os gentios. Então, agora, Paulo começa a fazer uma diatrize, uma conversa de um interlocutor imaginário, falando desses judeus. E como mostra disso, como prova disso, veja como é que o apóstolo Paulo, ele começa Romanos 9. No capítulo 9, no versículo 2, ele diz assim, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Quem que o apóstolo Paulo está falando? Versículo 4, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos de glória e o conserto da lei, e o culto e as promessas. Aqui já deixa claro o que ele está tratando aqui. O que ele vai começar a tratar? A eleição instrumental de Israel, que rejeitaram o Messias, e agora eles vai ser usado como instrumento para que essa promessa seja alcançada os gentios também. No capítulo 10, olha como é que o apóstolo Paulo começa. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aqui já joga no ralo a eleição incondicional. Se Paulo estava falando no capítulo 9 de uma eleição incondicional, não faz o menor sentido agora ele falar que vai orar pela salvação de Israel. Se no capítulo 9 está falando de uma eleição incondicional para a salvação, não faz o menor sentido o que o Paulo começa no capítulo 10 falar aqui. Ele está orando para a salvação de Israel. Olha como é que começa o capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Que povo? Ele está falando da igreja aqui? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja, novamente ele vai dando sequência àquilo que ele está falando. Ele está tratando com a posição de Israel no plano redentivo de Deus. Não tem nada de predestinação, um para a salvação eterna, um para a perdição eterna. Se você olhar o Romanos 9 sem o pressuposto calvinista, você nunca vai encontrar perdição eterna em Romanos 9 e salvação eterna. E para terminar, só para terminar aqui, para concluir, veja aqui, um teólogo calvinista fala, bem conhecido, e ele foi pastor na Catedral de Westminster. Veja o que ele fala, Martin Lloyd-Jones, no comentário ao Romanos 9. Qualquer um que exalte a predestinação, e aqui predestinação entenda no sentido calvinista,
como tema principal dessa sessão, a saber, Romanos 9, 10 e 11, é praticamente culpado de blasfêmia. Está no comentário dele, exposição aos Romanos, o soberano propósito de Deus, na página 16. Até um calvinista, que ele, tirando o calvinismo de lado, ele olhou para o texto e viu que não tem uma defesa de predestinação fatalista, ou seja, Deus escolheu um para a perdição e outros para a vida eterna incondicionalmente. Isso é uma imposição ao texto. Então, baseado nisso, eu vou defender que Romanos 9 não está falando de eleição incondicional para a salvação. Tá aí, então nós já sabemos que o professor Diego vai defender o arminianismo, a visão aí que vai se opor à visão que agora nós sabemos. A Bíblia. Vai defender a Bíblia, Bíblia. mas a posição mais conhecida como arminianismo. Nem com Armínio eu concordo com Romanos 9 tudo. Você não concorda com ele em tudo? Não. Olha aí. Já leu o comentário Romanos 9 dele? Não concordo com tudo. Porque eu sou aquele que... o texto que fala, a exegese, para mim, é o que determina as minhas convicções teológicas, não um teólogo. Eu não concordo com muitas coisas que o Armínio falou em Romanos 9, eu não concordei. Boa. Tá aí, show de bola. E aí, professor Pedro, como é que fica então? O que o irmão vai defender à luz do texto de Romanos, capítulo 9, aí, do verso 11 ao 22? Fica à vontade. A paz do Senhor a todos os telespectadores, muito lhe prazer também ao professor Elis por convidar pela segunda vez, também ao professor Diego, um prazer, meu amigo também, Diácono André, um prazer estar aqui. Na realidade, na Sagrada Escritura, se nós fazer um campo de hermenêutico e exegético, o arminianismo, ele é tanto determinista como o calvinista. Isso daí é lógico, porque o Jacobus Arminius, tanto nas suas obras, no volume 1, 2 e 3, principalmente no volume 3, ele disse que pela presciência Deus viu lá no futuro quem de fato já ia aceitar a fé, ou quem ia corresponder à fé, e aqueles que não ia corresponder, esse assim, o Senhor não o predestinou, porque eles não acataram a fé. Jacobus Arminius, ele acreditava na predestinação, só que na predestinação baseada na presciência. Só que para nós tratarmos desse assunto, nós precisamos fazer debruçar o assunto, visão divina e visão humana. Muitas passagens bíblicas, o apóstolo Paulo, muitas vezes Cristo está falando na perspectiva humana, porque nós entramos como antropopatismo. Muitas vezes eu estou falando através de linguagem humana, e tem passagens bíblicas que Deus está atuando, falando de maneira divina. Então nós precisamos entender quando a voz está vindo de cima para baixo e quando a voz está vindo de baixo para cima. Romanos capítulo 9, não é somente o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, principalmente o capítulo 11, ele é um ato fatalista para provar que realmente Deus escolheu alguns e Deus rejeitou alguns. Ah, mas haveria injustiça da parte de Deus aí? Não. Primeiramente, uma coisa importante que nós temos que entender é que a Sagrada Escritura, ela não é uma regra de fé e prática para Deus, ela é uma regra de fé e prática para o indivíduo, para o ser humano. Não existe nada que venha reger a Deus. O problema do arminianismo é que eles acham que a Bíblia vai reger Deus. Deus instituiu a parte doutrinário, o cânon, 66 livros, para reger aqueles eleitos que Deus escolheu muito antes da fundação do mundo. E falar sobre a questão da presciência que Jacobus Armínio fala, é a mesma coisa, porque se a presciência viu o futuro, na verdade, quem disse para a presciência que as coisas caminhariam daquela maneira? Quem disse para a presciência, se Deus é soberano e Deus está acima de todas as coisas, se ele viu todas as coisas, qual seria a lógica de Deus criar as pessoas que ele já sabia com antecedência que não ia crer, e mesmo ele sabendo que não ia crer, ele assim o criou, e assim ele mesmo o criou para um propósito, para um objetivo. Deus não precisa dar satisfação porque ele vai lançar algumas pessoas para o inferno e outras para o céu, porque a salvação, o conjunto doutrinário, parte tudo de Deus para o indivíduo. O indivíduo, na realidade, é apenas um veículo na mão de Deus, e Deus conduz esse indivíduo para onde assim ele bem entende. Então, o que eu vou defender? Eu vou defender o calvinismo, não o calvinismo, porque hoje tem muito calvinismo. Não é aquilo que de fato já o próprio Calvino defendeu, que é o supralapsarianismo, que muito antes de qualquer indivíduo vir à existência, Deus, no seu santíssimo decreto, decretou todas as coisas, seja da parte angelical, seja da parte humana, que um seria para a eternidade e o outro assim não seria. Então, o que eu vou defender é o que está nas Institutas de Calvino, capítulo 3. Ah, mas então quer dizer
dizer que você está seguindo a Instituta. Não, é que, na verdade, Calvino ele foi um exegeta, que, na verdade, ele debruçou sobre o assunto de maneira tão profunda sobre a sua teologia. Ah, mas não houve muitos concílios que não tratou sobre isso, porque nunca ninguém tratou de maneira profunda e abrangente sobre a sua teologia. Então, o meu posicionamento é a parte calvinista. Deus escolheu alguns e Deus rejeitou alguns. Maravilha, obrigado pela exposição, professor Pedro. Eu não vou colocar fogo ainda no parquinho, não. Ele falou algo ali que eu achei bem forte, mas eu quero deixar agora o professor Diego fazer a primeira pergunta. E vai ser naquela dinâmica, o professor Diego tem 4 minutos para fazer a pergunta e o professor Pedro 4 minutos para responder. E depois a réplica, e vocês veem se vai ter a tréplica ou não. Mas, será que o arminianismo é tão fatalista como calvinista? Como os arminianos não falam de novo. Faça a sua pergunta, professor, depois você começa. 4 minutos para você fazer a sua pergunta. Pedro falou uma coisa estranha ali, né? A Bíblia não rege Deus. Que conversa estranha. Tudo que Deus quis para a humanidade, ele revelou na Escritura. Paulo falou para não ir além do que está escrito. Ou seja, se eu não acreditar no que está escrito, como que o que eu vou saber acerca de Deus? Só se for uma coisa secreta, que o Calvino dizia, né? Uma vontade secreta, se é secreto, não foi revelado, como é que ele sabia? É umas coisas meio estranhas, né? Mas em relação ao Armínio ser fatalista, não sei que obra de Armínio que ele deu isso aí. Mas vamos lá. A minha primeira pergunta, Pedro, que você falou de Instituto, falou de Calvino, mas não falou de Romanos 9, que é o que nós veio debater, né? Como eu já fiz exposição em Romanos 9. Mas então, a primeira pergunta a mim, nessa perícope que nós vamos tratar aqui, que é o pormenor, nós temos praticamente 3 episódios. E os 3 vai ser tratado nas minhas 3 perguntas, inclusive. Primeiro é sobre Jacó e Esaú. Segundo é sobre o endurecimento de Faraó. E terceiro é sobre os vasos de ira preparados para a destruição. O foco nosso é esse. Não sei se vai continuar nesse foco. Mas a minha pergunta é o seguinte. Sobre o capítulo 9, que no versículo 12, né? A partir do versículo 11, desculpa, diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficassem firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Versículo 12, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Versículo 13, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Segundo a sua perspectiva, esse texto aqui está ensinando que Deus predestinou Jacó para a salvação eterna e Esaú para a perdição eterna? Se sim ou não, mostre no texto aqui, com exegese para mim, por favor. Rapidamente explicando, quando eu falei a respeito da Sagrada Escritura, as pessoas acham que Deus está se encurvando. A Sagrada Escritura, ela revela o caráter de Deus. Só que como a Bíblia Sagrada diz, não matarás. No Antigo Testamento, Deus matou muitas pessoas. A diferença entre criador e criatura é totalmente coisa diferente. A Bíblia é para o ser humano seguir, não para Deus seguir. Não é que Deus se encurva diante da Escritura. A Escritura é a vontade de Deus para os eleitos. Não a Escritura para Deus, como se Deus tivesse um livro para ele seguir, para reger ele. Mas deixando de lado esse assunto, falando sobre a questão de Esaú, é muito simples. Esse assunto, na realidade, eu sempre falo, de tudo que realmente acontece, que acontece na vida do ser humano, todos os pontos, realmente foi predestinado por Deus. A realidade desse assunto que foi tratado, a questão de Esaú aqui, é mencionado principalmente em Gênesis capítulo 25, do versículo 29 a 34. É interessante que se você ler lá em Gênesis capítulo 25, você vai ver entre a briga entre Esaú e Jacó, sabendo que Esaú tinha direito para ser parte patriarcal. Era direito de passar de pai para filho, principalmente o primogênito. Só que se você ler lá em Gênesis 25, Gênesis 27, você não vai encontrar uma intervenção de Deus, você vai encontrar somente uma ação humana, porque a ação de Deus, ela se torna oculta, ela somente vai ser revelada aqui em Romano, que vai falar que Deus estava por trás de tudo aquele cenário, de reger tudo. Por isso que quando Esaú, ele tinha o direito, pela lógica, parte patriarcal, dele fazer parte de Israel, era para ele ser o patriarca, para lhe dar continuidade. Mas conforme Gênesis capítulo 25, Deus ali rejeita Esaú, rejeitando Esaú para ele ser patriarca, ele rejeitou Esaú para ele não ser filho da herança, porque quando Esaú, por direito, ser patriarca, para dar continuidade, era ele, não era para ser Jacó. Deus ali estava por trás, em Gênesis 25, que Romanos vai mencionar que Deus estava regendo tudo, Deus controlou, ali não tem nem livre-arbítrio, Deus não quis nem saber da liberdade que o ser humano, que ele quis, que ele
deixava de querer, Deus interviu, Deus falou, eu não quero Jacó para Esaú para ser o patriarca, o filho da herança, mas eu quero de fato Jacó. E mesmo Deus estabelecendo Jacó, não teria lógica, o certo era Esaú. Se você vê o cenário de Gênesis 25, 27, ele é negro, porque você pode ver que Jacó, ali ele vai ter que passar por Esaú para enganar o seu próprio pai, Isaac, se passando como Esaú, porque Esaú vai lá buscar a caça para apresentar para o seu pai assim o abençoar, e a sua mãe manda de fato se passar como Esaú para assim o enganar. Então, quando Deus rejeita Esaú para a parte patriarcal, ele estava dizendo, eu não quero você como filho da herança, e como prova disso, Esaú, se você olhar o procedimento, ele fez para a parte dos edomitas. Depois que Deus rejeitou ele como para ser pai, o patriarca da nação israelita, nunca mais sequer você vê uma ação divina na parte dele, ele vai começar a se perder de uma hora para outra. Então, Deus assim rejeitou, sim, Esaú. Mas essa rejeição que você fala da herança, ô professor Pedro, Ah. seria a ideia de não ser salvo, então? Sim, porque quando Deus rejeitou a parte patriarcal, ele está dizendo, eu não aceito você como patriarca para dar continuidade, e também não lhe aceito você como sendo eleito do escolhido meu antes da fundação do mundo. Então Deus rejeitou tanto a parte patriarcal, como a eleição dele para ser um filho dele, para morar na eternidade. Então Deus rejeitou a parte patriarcal, porque quando Deus rejeita a parte patriarcal dele, automaticamente você vai ver o cenário dele, que eu posso até debruçar aqui, Esaú, ele desanda, ele vai para a terra de Edom, para a terra pagã. Enquanto isso, ele questiona ainda, porque o certo era ele dar continuidade, mas Deus falou, não, eu quero Jacó. Entendi, maravilha. E aí, professor Diego, como é que fica isso daí? Ele foi rejeitado mesmo para salvação? Por que ele não foi o patriarca? Fica à vontade aí. Não respondeu o texto, né? Faz a exegese de Romanos 9, mostra no texto a eleição para salvação ali. Foi lá para Gênesis. É a mesma passagem. Não, mas Aqui, Paulo está citando Gênesis 25. eu respeitei o seu tempo, então. Não, vai ficar igual o nosso outro debate, vai ficar feio. Deixa eu falar, depois Então vai. no seu tempo você fala. Gênesis Vamos 25. vamos ser educados. Eu vou ler esse texto, mas deixa eu falar. Meu tempo. Quando for assim, interrompa. Então veja, ele não fez exegese de Romanos 9, o versículo que eu falei. Foi para Gênesis, e aí, inclusive leu Gênesis com a tesoura na mão, né, que é típico mesmo de muitos calvinistas. Eu vou ler. Coisa que ele não leu, eu vou ler. O Gênesis 25. 25, 25, 23. 25, 29 e 34. Não, eu leio. Eu posso ler aqui? É, que é o texto que está tratando. Pedro, vamos ser Pode educados, ir. né? Eu aprendi com o primeiro debate, não ser mal educado, vamos ser educados nesse. Vamos lá. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O que Paulo está falando aqui? Não está falando de indivíduo. Ele está usando de antropônimo e topônimo, usando de nome de pessoas para indicar nação. Prova disso, olha como é que Paulo começa o versículo que eu falei para ele responder no exegese, não respondeu. Porque ainda não tem ele nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. É uma eleição, mas é uma eleição instrumental. Olha o versículo 12. Foi dito a ela quem? A Rebeca, é o texto que eu falei. 2 nações já no seu ventre, Rebeca. Então, Jacó e Esaú está representando 2 nações. Até porque, olha a citação que ele vai fazer no versículo 13, ele vai citar Malaquias. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso está lá em Malaquias 1, 2, 3. E Malaquias 1, 2, 3 está falando de os descendentes de Jaú, os edomitas, e os descendentes de Jacó, o israelita. Isso aqui está muito claro porque Paulo está tratando de nações desde o começo. Ele está falando de Israel, a posição de Israel diante dos gentios. Então ele está contrastando Israel e Edom. Agora, o irmão Pedro, ele falou que baseou na Instituto, mas que precisa ler um pouquinho mais Instituto. Olha o que Calvino fala sobre esse texto de Jacó e Esaú. Na Instituto, no capítulo 32, 1.7. Olha o que ele fala. O que se diz amei a Jacó refere-se toda a descendência do patriarca, ao qual o profeta aí contrasta com o descendente de Esaú. É exatamente o que eu estou falando aqui, por isso que eu não concordo com o Arminio em Romanos 9. Aliás, nesse ponto, eu concordo mais com o Calvino, porque ele entende que aqui está falando de nações. Jacó e Esaú está representando os edomitas e o israelita. Inclusive, o maior servirá ao menor. Eu agora pergunto, se o Pedro achar na Bíblia aí, quando que Esaú serviu Jacó? Os edomitas serviu várias vezes os israelitas. Em 1 Samuel, na história de Israel, nós vemos os edomitas sendo serviente a israelita. Aonde Esaú serviu Jacó?
Não tem esse texto na Bíblia. Então, Paulo não está falando de uma eleição para salvação. Ele está falando da eleição dos povos. Instrumental. Israel tem o seu propósito diante de Deus. E essa é a eleição que trata aqui o texto. E uma eleição instrumental de Israel. Mas não respondeu a minha pergunta. Foi lá, falou, mas veja, até Calvino discordou dele dessa vez. Tá aí, maravilha. O professor Diego aí teve a sua réplica e nem usou todo o tempo. Agora, você quer direito à tréplica? Posso? Ou você quer fazer a pergunta? Rapidinho? Então, você fica com a fica com a tréplica rápida e depois você já entra na sua pergunta. Na realidade, quando o professor Diego fala que Deus, assim, descartou a questão de nacionalidade, ali tem indivíduo, ali tem pessoas, ali tem almas. Não é somente questão de eleição, porque, pela lógica, Esaú tinha que dar continuidade. Isso é a parte patriarcal. É só ler Gênesis 25. Romanos está mencionando Gênesis 25, tratado ali. Era para Esaú dar continuidade. A lei não é somente questão de nações. E nessas nações, ali está constituído almas, pessoas que realmente Deus o criou. Não é somente Deus rejeitou a parte patriarcal. Ele rejeitando a parte de liderança de Esaú, ele estava rejeitando toda a descendência ali, de fato, de Esaú. Porque é para ele ser patriarca, não era para Jacó. É só ler Gênesis 25, 26, 27. Era para ele dar continuidade. Então, a minha tréplica aí é falar, por exemplo, aos 40 anos ele tomou 2 mulheres cananeias. Gênesis 26, 34, 28, 8, 9, 36. Esaú vai para a terra de Edom. Depois que Deus rejeitou. 32, 3. Esaú se torna pai dos edomitas. Gênesis 31, 8, 9. Ali que vai mencionar. Depois que Deus rejeita ele para não liderar, Esaú se desanda, ele vai para uma terra pagã. Então, Deus rejeitando a parte patriarcal, está rejeitando o indivíduo. Não tem como fugir. Professor Pedro, você tem agora a sua primeira pergunta para o professor Diego, tá? Você tem aí 4 minutos para fazer a sua pergunta e o professor Diego responde. Então, tratando a respeito aqui, está muito claro, como tem 4 minutos, né? Tratando desse assunto, está muito claro. O problema dos arminianos é que eles acabam maquiando a situação. Eles acham que, de fato, assim, não mostrando a realidade, vai encobrir, não. Se Deus criou o ser humano, Deus criou um indivíduo. Não tem lógica Deus ter criado um indivíduo e Deus, assim, é como se estivesse agindo, eu vou ver o que o ser humano vai decidir lá na frente. Ele sabia muito bem, antes de criar um indivíduo, quem ia corresponder à graça e quem não ia corresponder, porque a graça de Deus é um dom constituído por ele para o indivíduo, como está em Efésios 2, capítulo 8 até o 10, que pela graça sois salvos por meio da fé, e a fé vem de Deus, conforme Romanos capítulo 10, a fé salvífica. Então, todo o conjunto doutrinário para levar um indivíduo ao arrependimento, ela parte de Deus. Não tem como olhar lá na frente e dizer, o ser humano não quis. Como assim, primeiramente, o ser humano não pediu nem para nascer. O ser humano nem sabia o que era isso. Na realidade, lá na presença, o assunto que ele está tratando, a questão da eleição incondicional, ela mexe antes do princípio de Gênesis. Ela está tratando de presciência e predestinação. Então, nós estamos mexendo como se fosse com a mente de Deus. O que Deus pensou ao criar um indivíduo, sabendo com antecedência que um ia submeter a ele, porque assim ele trabalhou no coração para submeter, e aqueles que assim não submeteu. Mas, estabelecendo uma pergunta, se realmente, de fato, todo indivíduo, Deus constituiu para ter essa liberdade de salvação, a primeira pergunta que eu faço para o professor Diego é, se a salvação realmente ela é condicional, que o indivíduo tem que corresponder à graça, e não determinada por Deus, quer dizer, depende de Deus para salvar ou condenar, então por que o anticristo e o falso profeta não terá esse direito? Segundo Tessalonicenses capítulo 2 e também Apocalipse capítulo 13, que é a questão da eleição condicional. Por que esses indivíduos não têm o ato condicional? É o primeiro calvinista que eu vejo fugir de Romanos 9. Ele está com o prato cheio, o queijo e a faca. Romanos 9, o carro de batalha dos calvinistas. Ele vai filosofar, fazer pergunta genérica. Está fugindo. Não, vou responder. Não sou você que não respondeu a minha pergunta e não está fugindo de Romanos 9, inclusive. Vou chegar lá, tem tempo. Não, mas você teve a oportunidade agora de fazer pergunta de exegese aqui do texto. Porque com o anticristo Judas, falou, né? Não, o anticristo e o falso profeta, já está determinado. Sim, porque eles não creram. Mas como crer nem existe, já está determinado. Não, Deus sabe que eles não vão crer. Se sabe que agora deixa eu responder, senão vai ficar aquela discussão. Então vai. Depois você tem a réplica. O fato é, Deus, a eleição, ao contrário do que Calvino disse que é secreta, na vontade de Deus secreta, que não sei como é secreta, é algo que não foi revelado, como é que ele sabe então que existe? Então, por exemplo, já que eu tenho tempo, Calvino fala assim, que Deus decretou a queda de
de Adão. E foi pela sua própria vontade. Você fala assim, mas Deus é ingênuo, você fala assim para Adão, se você comesse do fruto que eu ordenei para você não comer, aí Calvino fez, lá nos bastidores, escondido, lá no recôndito da eternidade, Deus decretou que Adão caísse. É como se fosse uma pegadinha do malandro. Adão, não come, mas eu decretei, você não tem como não pecar, porque eu já decretei que você vai pecar, Adão. Isso é brincar, é zombar da inteligência das pessoas. Agora, como a eleição bíblica, tanto Paulo em Romanos 8, 29 e 1 Pedro 1, 2, ela é baseada na presciência. O que é presciência? A palavra prognóstico é conhecer de antemão. E muito diferente, que o senhor Pedro postou esse tempo atrás no Facebook, dizendo que o arminiano crê numa presciência constatativa, isso é mentira. Isso aí saiu da boca de um calvinista, Hernando Zé Lopes que falou isso. A eleição em Armínio, ela é intuitiva, porque o conhecimento é inerente nele. Se der tempo, eu até posso ler aqui essa parte que Armínio fala isso. Ou seja, Deus já está no futuro, por isso que ele fala coisas na Bíblia, que para nós é futuro, mas para ele já é passado. Uma vez que ele sabe já o final do filme, como que as criaturas livremente vão crer ou vão deixar de crer, então ele sabe quem vai até o final perseverar e quem não vai. No caso do você citou o anticristo e o falso profeta. E o falso profeta, Deus viu que eles não creriam. A salvação é oferecida a toda a humanidade e muitas criaturas não vão crer. Viu antes de existir? Sim. Então está predestinado. A não ser que você coloque Deus dentro do tempo. Mas não teve nem tempo. Não, porque a eleição ela é condicionada à fé. Diferente do calvinismo, ele não decretou que o anticristo fosse mau. Ele viu que o anticristo seria mau e agiu de acordo com a maldade do anticristo. Isso acontece, depois eu dar a segunda pergunta sobre o faraó, eu vou falar sobre isso. Isso acontece porque Deus usa, isso é providência. Isso não é decreto. Deus ele providencia para a glória dele, ele usa o mal no mundo para um bem maior. Ele não transforma o coração de faraó, por exemplo, em mal. O coração de faraó já é mal. Então ele usa esse mal para os seus propósitos. Ele não transformou o coração dos religiosos da época de Jesus para crucificar Jesus. Ele usou o homem que já era ruim para um propósito maior. É diferente do que o calvinismo ensina, que Deus decreta a pessoa a fazer o mal. Não. Deus vê que a pessoa é mal e não se converterá. Deus usa esse mal, como fez com Ciro, Nabucodonosor, enfim, com tantos outros ímpios, porque isso sim Deus faz. Porque ele, providencialmente, ele tem um plano estabelecido, ele usa o mal para os seus próprios planos. Ele usa o mal como usou o mal para fazer na vida de Jó, mas o mal não foi Deus que colocou. Na questão de Jó, Deus usou Satanás, que já é mal. Ele não mudou o coração de Satanás para fazer o mal. Então, é muito simples a pergunta. Ele não predestinou o anticristo a ser mal. Por ser ele mal, Deus usou o mal dele para estabelecer os propósitos que é futuro. Nós sabemos que é futuro, é escatológico, e está na Bíblia. Se não estivesse na Bíblia, nós não saberia. Assim como tem muitos homens ruins que vai fazer coisa ruim ainda na vida, nós não sabemos porque não está na Bíblia. Mas Deus sabe porque ele vê o final do filme como se tivesse já acontecido. Na realidade, não respondeu. Falei que os arminianos, eles são deterministas. Como, de fato, Deus vai olhar para o anticristo, já sabendo com antecedência que ele, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, por que eu mencionei o anticristo? Que eu vou mencionar uma passagem também de Romanos, que isso aqui foi um ponto fatal para me dar um início, para me tratar de outras perguntas. Porque aqui, a respeito do anticristo, ele nem nasceu, nem sabemos quem é o anticristo, ele nem pediu para nascer. Se Deus olhou e viu lá no futuro que ele seria mau e seria um instrumento, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que Deus vai enviar o anticristo ali por causa que as pessoas acreditarem na mentira, porque eles não acreditaram na verdade. Ali o anticristo é um instrumento na mão de Deus para levar as pessoas, um para ser salvo e outro para não ser salvo. Não tem lógica Deus olhar lá no futuro e falar, o anticristo não vai crer, não vai obedecer, ele vai ser um instrumento do próprio inimigo, mas mesmo assim ele bate o martelo e cria esse indivíduo, sabendo que ele já vai para o lago de fogo, de enxofre, ele e o falso profeta. Se ele já viu que é a presciência, que os arminianos gostam muito dessa palavra, que já viu que já ia dar problema, que esses dois indivíduos já ia cair no lago de fogo, de enxofre, por que ele criou então? Ele criou porque ele queria que fosse para o lago de fogo, de enxofre. Não tem lógica, o indivíduo lá, o indivíduo o indivíduo que não quis, o indivíduo nem nasceu ainda, nem sabe o que é escolher, nem sabe o que é o certo, o que é o errado. Aqui é a mente de Deus mencionando o futuro. E outra coisa, mas se a presciência viu, quem disse para a presciência que as coisas caminhariam e debruçavam assim? A presciência revela. Mas quem determinou e falou para a presciência que as coisas seriam dessa maneira? Porque a presciência não determina. Ah, mas Deus não determina. Mas se ele viu, quem disse para Deus aquele que ele viu? Então,
falando sobre a questão desse assunto, não tem lógica. Por que eu mencionei o falso profeta, o anticristo, que são dois pontos fatais da eleição incondicional. Deus não escolheu o anticristo, Deus não escolheu o falso profeta, como Deus não escolheu Isaú, como Deus não escolheu Faraó, porque se eu vou mencionar aqui, tratar de Isaú e de Isaú, que Deus endureceu o coração de Faraó, e vai mencionar que Deus fez tudo isso daqui para mostrar as maravilhas, a grandeza deles. E eu falei, quando Deus rejeitou Saul, a sua primogenitura, Deus rejeitou o indivíduo, Deus rejeitou a cadeia, a descendência de prolongamento. Não é só nações. Por isso que eu mencionei outros seres como o anticristo, como o falso profeta. Não é só Isaú, como o faraó também tem nesse cenário. Temos ainda um ser ali chamado anticristo e falso profeta também determinado, que eles vão para o lago de fogo de enxofre. Eles não têm nem poder de escolher, nem sabem o que é isso. Então eu deixo essa conscientização para todos vocês. O Pedro falou que eu não respondi, mas é porque ele não entendeu. O fato de Deus saber o que vai acontecer não significa que ele decretou o que vai acontecer. E a presciência não é uma pessoa. A presciência falou para Deus. Eu vou ler aqui o que Arminio falava sobre presciência. Eles falam que os arminianos gostam muito de presciência, não é eu. Não é os arminianos, é Pedro que fala e é Paulo que fala que a predestinação, a eleição é baseada na presciência. Ele insiste na questão, eu vou ver o futuro, quem colocou o futuro lá, aquela ideia lá. Que ele acha que a concepção de presciência é constatativa. Que Deus vai analisar o futuro. Quem colocou o futuro lá, quem falou para Deus o que vai acontecer, é porque, infelizmente, é o desconhecimento aí da teologia arminiana em relação à presciência. Eu vou ler o que Arminio fala sobre presciência. Deus não tem informações, não recebe conhecimento de forma exterior a Ele mesmo. Ele não aprende nada, constatando, como eles dizem, né? Vamos ver o futuro. Não, negativos, é espantalho. Consultando ou examinando algo para daquilo receber conhecimento através do exame que faz daquilo. Deus é conhecimento puro, Ele sabe de tudo de forma inata. A presciência é inerente a Ele. Deus sabe porque Ele já sabe tudo que vai acontecer, porque Ele já está no final do filme. Por isso que Ele fala, aquele que Ele predestinou, lá no final Ele fala glorificou, mas nem glorificou ainda, porque para Ele é uma perspectiva que já passou. É o seu poder e de saber tudo. Então, isso aqui que é... Tem mais aqui, mas não vou ler para não gastar meu tempo na tréplica. Falta de conhecer o que é presciência na teologia arminiana, né? Mas veja, por que Pedro fala que nós somos eleitos segundo a presciência? Eu não posso negar o que está escrito no texto. O texto, presciência, é conhecimento de antemão. Não tem um léxico, um dicionário que fala contrário disso, como alguns calvinistas falam, não, é um conhecimento de amar, ali, de relacionamento, coloca até um hebraísmo de relacionamento sexual lá. Porque Abraão conheceu Sara, ela estava vendo, relação... É um absurdo isso. E mesmo que você jogar todos os léxicos do dicionário grego que fala que prognóstico significa conhecer de antemão. Então, ou seja, tudo que Deus já conheceu de antemão, assim será, porque ele viu o que vai acontecer. Então, o anticristo, falso profeta, Judas, quem quer que seja o ímpio que não vai ser salvo, porque Deus não é que Deus decretou para ele não ser salvo. Simplesmente Deus usou a maldade do coração dele, como está em Romanos 1, Paulo fala assim que ele entrega o pecador ao desejo do seu próprio coração. E agora vai a segunda pergunta também sobre Faraó. E eu espero que, dessa vez, o irmão Pedro faça a exegese de Romanos 9, porque até agora ele não falou nada da exegese de Romanos 9. Segunda pergunta do professor Diego, então, e o Pedro com a resposta na sequência. Então, a sequência do texto fala que Deus endureceu o coração de Faraó. A pergunta é a seguinte para o Pedro. Faraó tinha um coração bonzinho? E Deus mudou o coração dele para ele não deixar o povo ir embora de Israel? Ou Deus usou o coração dele, que já era mau, para um propósito maior? Um ou outro, justifique sua resposta pela Bíblia. É muito simples de resolver essa situação. É que, na realidade, o assunto de eleição incondicional é aquele que eu já falei. Nós estamos tratando de presciência e de predestinação. Nós estamos mergulhando como se fosse um pouquinho na mente de Deus para que nós possamos assim entender. No caso de Faraó, primeiro, quem criou Faraó? Quem trouxe à existência Faraó para governar, para ser um imperador? Foi Deus que criou ele. Não tem como fugir dessa realidade. Se Deus criou ele, quando ele gosta da palavra presciência, não tem como fugir. Se Deus olhou para Faraó e falou, eu vou criar Faraó e ele vai governar o Egito. E ele governando o Egito, o que acontece? Ele não vai deixar o povo
vamos dizer, sair do Egito. Mas, na verdade, se você ler as passagens bíblicas em Êxodo capítulo 4, versículo 21, Êxodo 7, 3, Êxodo 10, 1, Êxodo 14, 4, 17, diz, Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó. Essas passagens, estou mencionando as passagens que Deus disse para Moisés. Moisés, você vai lá libertar o povo, mas eu, o Senhor, não vou deixar Faraó libertar o povo, porque eu quero mostrar as minhas maravilhas no império dos egípcios e confrontar o império pagão. É Deus que endurece o coração. Ah, mas tem outras passagens onde menciona ali Faraó endurecendo o coração, como Êxodo 3:19, Êxodo 7:13, Êxodo 7:22, Êxodo 8:19, Êxodo 8:32, Êxodo 9:7, Êxodo 9:35. A diferença aqui é que está agindo a parte humana e está ocultando a parte divina. O capítulo aqui, 4, versículo 21, Deus está agindo de maneira ocultamente, agora Faraó está endurecendo o coração dele, mas por trás está o próprio Deus causando isto. Isso está aqui em Êxodo capítulo 4, versículo. Deus falou isso para Moisés. Falou, eu não vou deixar Faraó libertar o povo. E todos nós sabemos que Faraó não foi salvo. Deus poderia trabalhar no coração de Faraó como trabalhou no coração do apóstolo Paulo, que não pediu para a salvação. Deus poderia trabalhar no coração de qualquer pessoa. Para Deus não existe impossibilidade. O problema do arminianismo é assim, Deus olha lá na frente, vê Faraó, mas ele viu que ele não queria. Ele viu que eu volto a repetir. Se ele viu que já não queria, por que criou então? Por que criou Faraó, sabendo que o coração de Faraó já seria duro, seria ruim, sabendo que foi a Bíblia Sagrada pensando que Deus endureceu. Foi Deus que causou todas aquelas tragédias no Egito e na vida de Faraó, para assim o rejeitar, o que Romanos aqui acaba falando. Romanos capítulo 9, Deus ele fala o que ele quer, da forma que ele quer, porque ele é o oleiro. Quem vai questionar o oleiro da maneira como ele trabalha com o vaso? Ele é Deus. Mesmo que aos nossos olhos humanos parece muita injustiça, por exemplo, nós vemos tanta injustiça hoje, Deus é soberano. Por que ele não interfere? Porque ele não quer, ele age do jeito dele, da forma dele, ele não vai dar satisfação. Deus vai salvar, como não salvou Faraó. Então foi Deus que endureceu o coração de Faraó para mostrar as maravilhas para o povo de Israel e para sentenciar Faraó para o inferno. Que Faraó não foi salvo, nós sabemos. Está relatado na Bíblia, né? É presciência. Mas, e é exatamente isso, né? Mas agora, a minha pergunta você não respondeu. Faraó tinha um coração bom, Deus transformou o coração dele ruim, ou ele já tinha um coração ruim? Não responde a pergunta. Causou. Já falei, responder, foi Deus que endureceu o coração. Ah, ele tinha coração bom, então? Não, na verdade, Deus que criou um coração ruim nele. Ele não tinha bom, então Deus criou o coração bom. Deus criou. Isso que eu queria saber. Sim, essa é a resposta. Porque é o 4:21 que eu mencionei. Tudo bem. Então quer dizer que Deus fez... Deus deu um coração duro para ele. Tá, deixa eu fazer minha parte aqui. Antes de qualquer menção que Deus endureceu o coração de Faraó, antes de qualquer coisa, a primeira 5 vezes que aparece em Êxodo, diz que Faraó endureceu a si mesmo. Né? O verbo hebraico, Iptael, significa a voz média. Ele mesmo se endureceu. Por isso que a primeira 5 vezes, ele que endureceu. E no capítulo 3, quando Deus chama Moisés para ir para o Egito, antes de qualquer negócio de Faraó, de endurecimento, olha o que Deus fala para Moisés, no capítulo 3, versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Isso aqui mostra o quê? A presciência. Deus sabia que Faraó não ia deixar o povo ir. Por isso que agora Deus fala o quê? Endurece mais o coração do Faraó, porque a palavra endurecer no hebraico, hazak, ela tem um sentido de fortalecer, potencializar. É o que o Paulo fala em Romanos 1. Deus entrega o desejo do coração do indivíduo. O indivíduo vai cada vez mais pecar, porque Deus sabe que ele não deixaria o povo ir de qualquer forma. Deus sabendo que ele não deixaria o povo ir, agora Deus vai glorificar o nome dele com endurecimento mais ainda no coração do Faraó, porque a palavra hebraica hazak significa fortalecer, e isso aqui não é uma visão arminiana, não é uma exegese tendenciosa, porque eu vou ler aqui alguns calvinistas de peso falando exatamente isso que eu estou falando. Não que Faraó, Deus colocou o coração do Faraó ruim. Não é isso que o texto fala. Ele tinha um coração ruim. Olha aqui o Sproul, calvinista, que ele inclusive é superlapsariano. Olha que ele fala, não é que Deus coloque sua mão sobre elas para criar o mal novo em seus corações.
não é mal novo, ele já era ruim. Ele meramente remove dela a sua santa mão de restrição e deixa que faça sua própria vontade, é o que Paulo fala em Romanos 1. Tudo que Deus tinha a fazer para endurecer mais a Faraó, porque já estava endurecido, era remover seu braço. As inclinações malignas de Faraó fizeram o restante. Então não é Deus que fez o coração de Faraó ruim, já era ruim, Deus fortaleceu mais ainda, porque ele sabia que não tinha condições de Faraó deixar o povo ir. Olha o que Spurgeon fala. É provável que o Senhor continue estendendo suas mãos até que seus cabelos fiquem grisalhos, ainda convidando continuamente, e talvez quando estiver beirando a morte, ele ainda dirá, vinde a mim, vinde a mim. Se, porém, você ainda insistir em endurecer seu coração, se ainda rejeitar Jesus, eu imploro-lhe que não permita que nada faça imaginar que continuará sem punição. Spurgeon, que depois de 40 anos abandonou o calvinismo. Augusto Nicodemo, olha o que ele fala no sermão dele. Se é incoerente com o que ele crê, não sei, mas ele fala. Deus só endurece o coração de quem já endureceu. Exatamente isso, o Faraó já estava endurecido. Deus só endurece o coração do desobediente, daquele que já viu, olha aí a presciência que ele usou, a presciência, já teve uma visão da verdade, mas na sua dureza e na sua impiedade se recusa a obedecer. E também aqui tem um texto do Hernandes, mas é muito longo o texto do Hernandes, ele fala na mesma linha, mas eu quero ler o Martin Lloyd-Jones, que esse é um calvinista de respeito também. Não significa que Deus cria o pecado, nem que Deus cria uma disposição má no coração, que foi exatamente o que o Pedro falou aí, que Deus colocou o coração mal dele, não. Deus não faz, ou melhor, Deus não pode fazer isso. Tiago 1,13 ele cita. Deus não cria o mal, nem coloca aqui ou ali. Deus nunca fez de Faraó um incrédulo, mas porque ele era incrédulo, Deus agravou ou endureceu a sua incredulidade e ele não produziu a má disposição em Faraó. Não nos é dito isso. Tudo que nos é dito é que Faraó, sendo quem era, Deus usou para o seu propósito. Isso é Bíblia. É Deus usando o mal para os seus propósitos, não Deus fazendo a pessoa má para cumprir seu propósito. Isso é Bíblia. O resto é calvinismo na Bíblia. Tá aí o querido professor Pedro aí, tem a sua tréplica aí. E aí depois eu vou fazer uma pergunta para cada um dos irmãos. Fica à vontade, professor Pedro. Na realidade, eu sempre volto. Os arminianos batem muito na tecla da presciência. É aquilo que eles não têm como fugir. Presciência vê o conhecimento com antecedência, de antemão. Se Deus viu Faraó, que Faraó seria o que ele foi, porque ele criou. Não adianta, não tem como fugir os arminianos. Os próprios arminianos, eles acreditam que, de fato, Deus, que através da sua presciência, já viu de antemão quem ia crer e quem não ia crer. E aí surge a questão. E aqueles que não iam crer, como Faraó, como Esaú, porque você vai ver que Esaú, Faraó, todos eles, quando Deus pesou a mão deles, em nenhum momento causou um tipo de arrependimento. Porque como Deus causou arrependimento em vários homens de Deus, nos 11 discípulos, não é o 12, porque o Judas já foi predestinado, causou no apóstolo Paulo. Você vai ver na Bíblia Sagrada que quando Deus quer agir, quer operar, quer transformar, não tem esse negócio do ser humano não querer. Ele age de uma maneira tomando conta da vontade humana que ele estabeleceu. E outra coisa a mais, se realmente existe essa palavra livre, ele mencionou autores como Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos e outros demais, Hernán Dias Lopes, é complicado, porque ele não defende o que Calvino fala, porque Calvino está falando uma coisa, está falando sobre a presciência e predestinação, está falando sobre o infralapsarianismo, que ele fala que depois da queda que Deus começou a pré-ordenar tudo, não tem lógica, é fora do comum, é negar a presciência. Estou falando do supralapsarianismo, onde a Sagrada menciona para nós que muito antes de existir qualquer coisa, Deus já de antemão, eu tenho várias passagens bíblicas para narrar, para falar como Esaú, como Jacó, Deus já viu Faraó, Deus já viu Esaú, que tudo isso já estava nos propósitos dele. E estando no propósito dele, foi assim que ele assim o determinou. Obrigado, professor Pedro. Tá aí, foi aí a nossa primeira parte aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Diego e depois uma pergunta para o professor Pedro. E aí depois teremos o último bloco, que o professor Diego tem mais uma pergunta, o Pedro tem mais uma pergunta. E as considerações finais. Vai ser o primeiro que vai ter considerações finais, porque eu sempre esqueço de fazer. A pergunta para o professor Diego está dentro do contexto. Óbvio, né? Professor Diego, vamos lá. Dentro do contexto aí diz que Deus preparou vasos para a ira. Como é que fica esse texto, essa expressão, dentro do arminianismo, na ideia da presciência? É a pessoa mesmo que se tornou vaso de ira, se preparou para a ira, ou Deus a preparou para a ira? Ô, professor Wesley, então, inclusive essa seria a minha terceira pergunta. Se eu responder agora, daí
Aí fica, que você parece 3 perguntas de Faraó, que é os 3 que estão no contexto que nós pegamos, né? Se eu responder agora, eu vou acabar adiantando o que eu falaria na terceira resposta para ele. Que a pergunta minha é sobre vaso de ira, e daí eu daria essa resposta na minha réplica, né? Mas pode fazer outra pergunta. Eu posso fazer. Eu nem sabia. Ó, Mas tem alguém nos bastidores que quer fazer uma pergunta. Ele não vai aparecer, mas eu vou passar o microfone para ele. É o professor André. E ele vai fazer pergunta. Pode fazer aí, professor André. Ouve lá, professor Diego. Já 3 contra 1. Para provar que não é nada combinado. É que a pergunta que eu elaborei é a pergunta que você ia fazer. Mas vamos lá. Romanos 9, 10, 11 fala do passado, presente, a atuação de Israel. O 9 o passado, a 10 a era presente e 11 o futuro de Israel. Mas, por exemplo, quando você fala assim, e eu concordo com você, a perícope, sobre passado, presente e futuro, a questão da nação de Israel, eu concordo com você. Mas quando você fala assim, que está falando nações, ali, Paulo não está usando a questão da eleição instrumental para demonstrar uma eleição salvífica, demonstrando questões individuais para pessoas, porque ele pega o exemplo individual de Jacó e Esaú. Mas essas nações aí não são pessoas individuais? Era a pergunta que eu ia fazer. Isso nós chamamos de antropônimo, ou topônimo, que coloca nome de pessoas para representar lugares ou nações. Como está tratando de nações, no caso de Jacó e Esaú, e em caso Israel e os edomitas, então a eleição ela é instrumental no sentido qual? De Israel ter servido de luz para as nações, só que por Israel ter rejeitado o seu Messias por causa da falta de fé, por não acreditaram no Messias, então agora sim, a eleição para Israel, ela é incondicional, porque ela é instrumental para Israel. Deus escolheu Israel, escolheu Abraão, acabou. Deus vai trabalhar com a nação de Israel. Agora, essa promessa vai ser estendida para os gentios. Agora, ele usou esse instrumento de Israel para fazer uma extensão para a eleição para o gentio. Agora, para o gentio é salvação, porque em Romanos 11, eles estão sendo enxertados na oliveira. Israel foi cortado. Se o judeu hoje não aceitar Jesus como Messias, morrer hoje, ele não é salvo. Porque ninguém é salvo só por ser judeu. Então, eles foram cortados. Mas Paulo fala em capítulo 11 ainda, se eles crerem, aí Paulo, em 1 Coríntios, fala que tem um véu, né, que cobre o entendimento deles. Mas se eles converter, o véu é retirado. Ou seja, se eles crerem, eles vão ser enxertados novamente. Então, os judeus aqui, é instrumental, não é salvação. Porque através do instrumento dele, os gentios alcançaram a salvação. Agora, eles podem novamente ser enxertados na oliveira. Agora, assim, nesse segundo ocasião, essa é a salvação, porque agora eles estão enxertados na oliveira que é Cristo. No primeiro ato, é só instrumental, porque Deus usou a nação de Israel para que os gentios se achegassem à oliveira. Muito obrigado, professor Diego, pela resposta e professor André pela pergunta. Eu vou pedir, por gentileza, para o professor Diego abrir essa porta. O ar aqui não está dando conta, tá todo mundo pingando. Se tem algum empresário aí e quer doar um ar-condicionado aqui para o estúdio, nós estamos precisando. Nós temos aqui um circulador de ar, mas não está dando conta, tá todo mundo pingando só. E nós tomando água gelada. No frio, olha que ar gostoso que entrou agora, olha que delícia. No frio nós vamos passar bem aqui dentro, mas no calor não tá dando não. Eu pensei que esse circulador de ar ia dar conta, mas não tá dando conta. Nós estamos precisando de uma doação de ar-condicionado que nós ainda não temos condições de comprar. Então eu tô fazendo um apelo. Você que acompanha o trabalho e gosta desse conteúdo, doe um ar-condicionado aqui pro estúdio. Obrigado aí pela resposta e obrigado pela pergunta, professor André, sempre nos ajudando. Agora, professor Pedro, vamos lá. Tem duas perguntas, pra você ver que não tem 3 contra 1 aqui. Na verdade, por calvinista tinha 2 perguntas. O calvinista por mineiro só tinha uma. Eu vou escolher uma das duas aqui para fazer pro professor Pedro. A pergunta é o seguinte, professor Pedro. Deus não seria partidarista fazendo acepção de pessoas, segundo o calvinismo, escolhendo uns e rejeitando outros? Como é que fica isso daí à luz do texto? Primeiramente, nós temos que olhar pelo âmbito divino e pelo âmbito humano. Se nós fazermos uma leitura pelo âmbito humano, nós vai ver injustiça em tudo.
Nós vamos ver injustiça hoje, pedófilos estuprando de crianças, Deus deixando. Nós vamos ver hoje mulheres sendo abusadas. Se não é, uma coisa é você fazer uma análise de visão humana, por isso que a Bíblia está baseada em uma questão de fé, não uma questão intelectual. Porque se eu for filosofar de maneira humana a Sagrada Escritura, eu vou achar que é uma loucura até o ser humano existir, é uma loucura até o inferno Deus ter criado, se for olhar para a parte filosofar, para a parte humana. Então, o que você tem que fazer uma leitura é, ou você faz uma leitura humana da Sagrada Escritura e vê que isso daqui é muito injusto, não deveria ter criado inferno, deveria ter criado todas as pessoas com um coração puro, santo e agradável, Deus deveria ter destruído, nem ter dado aquele direito para o inimigo pecar lá já começou o problema na eternidade, já começou lá. Então nós temos que fazer uma leitura divina. Primeiramente, Deus, ele se torna justo independentemente que ao nosso ver parece injusto. Porque se nós fazermos uma leitura conforme que nós estamos analisando, nós vamos ver muita injustiça, não somente na questão da eleição. É injusto o ser humano vir aqui, trazer aqui, tem as suas obrigações, tem as suas funcionalidades, tem o seu papel, e Deus, sendo todo-poderoso, todo-soberano, ele é capaz de mudar qualquer coração. E se ele não quer mudar, ele é justo. Mas como você explica a justiça? A justiça de Deus, ela não se explica. Isso nem arminiano, nem calvinista explica. Porque a justiça de Deus, de maneira humana, todo mundo vai achar que é injusta. Por isso que os filósofos, muitos filósofos, eles se tornam ateu, e muitas vezes é ateu, porque ler a Sagrada Escritura com o óculos filosófico é você desacreditar na fé. É fé e razão, está entrando em atrito. Então eu prefiro olhar pela fé, acreditar que de fato Deus ele é justo porque ele salva quem ele quer, mesmo eu não sabendo explicar como está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, assim como um homem não consegue entender a gestação da formação de uma criança dentro do ventre de uma mulher, assim também são as obras de Deus. A justiça de Deus, ninguém explica, como Romanos capítulo 9, fica falando aqui, Deus se torna injusto se Deus endurece o coração de um e Deus quer quebrantar outro? Não, porque ele é Deus, ele fala o que ele quer, ele é soberano, Deus não tem que dar satisfação para ninguém, se ele vai mandar para alguém, se o Joãozinho vai para o inferno e o Pedrinho vai para o céu, ou se o Augusto vai para o céu, Deus não dá satisfação, ele é Deus, independentemente pelo ótico humano que nós vamos interpretar. Deus não vai receber conselhos humanos se é justo ou é injusto o que ele faz e deixa de fazer. Agora vai depender do indivíduo acreditar que de fato Deus é justo pela maneira que ele age, ou ele larga a fé e segue a razão. Aí vai para a parte do querer dele. Então eu fico nessa questão, Deus se torna justo, porque ele é Deus, ele que criou o ser humano, ele faz o que ele quer. Maravilha, muito obrigado, professor Pedro. Já se foi então a primeira rodada e vamos entrar na última rodada, né? Fiz a pergunta para cada um dos irmãos. E nessa última rodada, o professor Diego começa perguntando, aí vai ter a resposta e a réplica. Não teremos a tréplica, beleza? E aí depois que cada um fazer uma pergunta e vocês se inquirirem, fica aí as considerações finais. Então o professor Diego tem mais uma pergunta, resposta e réplica. E depois o professor Pedro faz pergunta. Maravilha. Então, como nosso tema estava pautado, né, numa perícope de Romanos 9, que trata acerca de Jacó e Esaú, que já foi tratado, de Faraó. Então, restou agora o Vazira, que era a pergunta do professor Wesley. Eu não quis responder, porque senão eu tenho que formular outra pergunta aqui. E aí eu queria trabalhar bem esse conteúdo agora do versículo 22. Primeiro que o Pedro está assumindo que ele é realmente supralapsariano, sai? Palavra comprida, né? Palavra complicada, né? Supra, né? Nem consigo falar direito. Supra antes. Lapso é queda, antes da queda. Então, quer dizer, os adultérios, uma pessoa que estupra uma criança, então foi tudo Deus que decretou, né? Segundo a visão dessa visão aí. Inclusive essa visão que Calvino defendeu mesmo. Você, eu tiro o chapéu para você, Pedro. Mas Instituto capítulo 3, ele fala isso. É que os calvinistas hoje em dia têm medo de assumir isso. Não, porque hoje é calvinismo, né? O ocasionalismo, 80% de Calvino era ocasionalista. Ele... Quem rouba, quem mata, quem comete adultério, Calvino fala que é Deus que decretou. E ele é docente, ele fala. Aí tem que ser o secreto, né? Que é uma coisa que Deus revelou só para Calvino, porque na Bíblia não revela isso. Esse é o Deus do Calvino, não o Deus da Bíblia. Mas vamos lá na pergunta. Capítulo 9, versículo 22, diz assim:
E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Pergunta é o seguinte, baseado nesse texto. Esses vasos preparados para a perdição, primeiro, foi Deus que preparou eles para a perdição, e essa perdição, ela é eterna. Eu quero que você explique, mas com exegese nesse texto. Você consegue provar nesse texto que está falando isso aqui? Pode contextualizar, ler uns versículos antes, depois, não tem problema. Mas, sem tesouro agora, contextualiza e explica se isso está falando, se tratando disso aí. Primeiramente, você pode analisar o versículo que está usando até presciência aqui. Eis que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar-lhe a conhecer, conhecimento antecipado, o seu poder, suportou com muita paciência o vaso de ira, preparado para a perdição. Na realidade, vamos falar a pura realidade? Todos nós tratamos no campo teológico, do antropoformismo, do antropopatismo, que são termos técnicos, teológicos, para atribuir a Deus ações humanas. Vamos falar a verdade? Deus não sente tristeza. Deus olha para todas essas abominações que olha no mundo, Ele como Deus. É por isso que nós temos que atrás, porque Deus está se expressando de maneira humana para nós compreender a linguagem dele. Porque se ele pegasse e expressasse de maneira divina, nós não compreenderíamos a respeito disso. Então Deus está tranquilo, sossegado, lá no seu trono. As terminologias que ele fala sobre a ira dele aqui são somente termos de antropopatismo para nós entendermos uma linguagem divina que, na realidade, essas pessoas que são vasos de ira aqui, eu queria muito mencionar Romanos capítulo 11, porque fala muito sobre esse assunto, porque fecha capítulo 9 também, que é um conjunto, mas vou frisar aqui. Então, esses vasos para ira aqui, realmente são pessoas que Deus determinou. Agora a pessoa fala, mas quem que é que de fato vai ser eleito, quem não vai? E vou ser polêmico ainda. Ninguém de fato, 100%, sabe com a exatidão quem vai ser e quem não vai ser salvo. Porque uma coisa é você crer, outra coisa é você determinar, Deus mostrar o livro da vida para você e falar, o seu nome está aqui e no final de tudo. Porque quem vai bater o martelo no final de tudo é Deus. Porque muitas pessoas acham que vai ser salvo e não vai ser salvo. Como Mateus capítulo 7, versículo 21. Segurei teu nome, profetizei, teu nome eu curei, fiz muita maravilha, apartai de mim que praticar a iniquidade. Eles tinham convicção de ser salvo. Não sabemos que eles praticavam. Só que eles tinham convicção, acreditavam que seria salvo. Muitas pessoas hoje acreditam que vão ser salvos e não vão ser salvos. Porque a questão da salvação, ela é um dom concebido para o indivíduo, para ele crer, mas o processo de exatidão, de determinação, de bater o martelo como juiz, é Deus. Ninguém, de fato, vai bater no peito e dizer, não, eu vou morrer até o final e vou ser salvo. Nós não sabemos como é que vai ser pelo decorrer do tempo a nossa vida. Nós nem sabemos se, de fato, muitas vezes, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu acredito que eu vou ser salvo. Uma coisa é você crer, mas a fé não é presciência. A fé é você crer que, de fato, aquela esperança futura possa ser concretizada. Então, os vasos de ira, sim, realmente, são tanto judeus, são gentios, são pessoas de todas as etnias que Deus pegou, criou, trouxe à existência, é um instrumento da mão dele também aqui na terra, para o propósito dele, e ele vai lançar no inferno, vai lançar. Muitos ali, Romanos capítulo 11, vai falar de eleição para tratar desse assunto aí, é que esses vasos de ira são judeus, são gentios, não todos, mas é uma etnia de agrupamento de pessoas. Então Deus criou vasos de ira assim, para ser um instrumento, Deus chamou para um propósito, mas não para a salvação, apenas para um instrumento aqui na terra para ele usar. Agora a eleição instrumental? Mudou aí? Não, foi diferente. Não respondeu, né? É discurso calvinista, mas exegese que é bom. Eu falei para olhar no texto e provar no texto, mas vamos lá. Vamos fazer a lição de casa aqui, né? Lição de casa é exegese, tem que ir pro texto. Discursar. Vamos lá. Então veja lá. Primeira coisa, por que esses vasos não foram preparados por Deus? Primeira coisa. A palavra preparado, o verbo preparado, no grego, é o verbo catartizo, que se encontra num perfeito, um particípio perfeito, e se encontra na voz média. A voz média no grego, para quem, os irmãos de repente não sabem, é aquela voz que, como no português, reflexiva. É quando o sujeito comete ação nele mesmo. Então, como que estaria entendido aqui no grego? Vasos que se prepararam.
para a perdição. Por isso que Deus suportou com longanimidade. Se ele já predestinou, não tem que suportar com longanimidade. Se já está incondicional, acabou. Não tem conversa. Existe várias Bíblias que, inclusive, é traduzido dessa forma, na voz passiva, porque é assim que se encontra no texto grego original. Katatismena significa, na voz média, que esses vasos se prepararam. Não tem nada no texto que diz Deus que preparou eles. Porque, veja, no versículo 21, os vasos de glória, olha, aqui também mostra até a questão da instrumentalidade. Não tem um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso não é salvação, honroso, e outro para uso desonroso? Veja, aqui o oleiro está preparando o vaso para uso, para honra e para desonra. No versículo 22, e que direis Deus, querendo mostrar sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência. Por que ele suportou com paciência? Ele já tinha decretado já incondicionalmente, não tem que suportar com paciência. Os vasos da ira, que eles mesmos se prepararam com as atitudes deles, com a sua vida. Isso tá, olha que o apóstolo Paulo, olha o que ele fala em 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, voz média também, tem que se purificar, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então é os vasos que, da forma que ele se vive para Deus, santificando ou não, ele se prepara para a honra ou para a desonra. Então a gramática, ela não tem como mudar aqui. Se fosse uma questão de etimologia, tudo bem, vai depender do contexto. Mas como é classificação de palavra, não é semântica, é classificação, está na voz média, e voz média no grego é quando o sujeito pratica ação nele mesmo, não tem como dar uma outra interpretação assim, a não ser você colocando o seu pressuposto. Agora veja, mas isso é coisa de calvinista. Matthew Henry, calvinista. Para isso Deus o suportou com muita paciência, exercitou muita paciência em relação a eles. Permitiu que enchesse a medida do pecado, que carecessem até que estivesse prontos para a ruína. E crescesse, desculpa, até que estivesse pronto para a ruína. E assim eles se tornassem preparados para a perdição, preparados para o seu próprio pecado e seu alto endurecimento. Isso aqui é quem faz exegese que fala isso aqui, mesmo sendo calvinista. Olha o Douglas Moo, no comentário Romanos dele, que é o novo, pela Vida Nova agora aí, calvinista também. Em contraste com o participativo grego, que o participativo é o primeiro preparado, que quando Deus preparou para o uso, para honra e desonra, ali é um participativo. Aqui no versículo 23, ele usa um participio médio, que não inclui Deus claramente na situação. John Stott. Em lugar nenhum se sugere que Deus teria o direito de criar seres pecadores a fim de puni-los, mas sim que ele tem o direito de lidar com os pecadores conforme ele queira, seja perdoando-os ou punindo-os. Embora Paulo se refira aos objetos de vaso da misericórdia de Deus como tendo sido preparados de antemão para a glória, ele descreve os objetos, o caso da ira de Deus, simplesmente como preparados para a destruição, prontos e maduros para isso, sem indicar, contudo, o agente responsável, ou seja, não é Deus, por tal preparação. Deus certamente nunca preparou ninguém para a destruição. Não seria o caso que esses, em sua própria opção por praticar o mal, tenham preparado a si mesmo para tal. É John Stott, calvinista. E tem William Hendricks, tem outros que eu não vou citar por causa do tempo. Então, ou seja, são pessoas exegeta, que olham para o texto, não põe calvinismo no texto. Olha para o texto, é exegese. Agora vai mudar a voz média do texto? Aí fica por conta de quem está interpretando o texto. Eu não posso fugir da gramática. Maravilha. Agora o professor Pedro tem a sua última pergunta. O professor Diego vai responder e você tem a réplica. E aí vamos para as considerações finais. 3 minutos? Na realidade, é aquilo que eu falei. Uma coisa é calvinismo, outra coisa é calvinismo. As institutas de Calvino, que na verdade é um exegeta, não tem nada a ver com muitos hoje falam que é calvinista. Tem nada a ver. Eu bato na tecla e disse, Deus é 100% calvinista, supralapsarianismo. Sim, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E outra coisa a mais, o próprio ser humano, igual o Diego falou, mas então o adultério, a fornicação foi tudo que Deus causou. Agora eu pergunto, resolve de fato Deus causar e Deus permitir? Tudo jeito cai na mesma salada, gente. O povo não entendeu, os arminianos não entendeu ainda. E vamos fazer uma ilustração para mim emitir uma pergunta. Vamos imaginar, professor Wesley, professor Diego, professor André, imagina um indivíduo que está em cima de um viaduto, para mim estabelecer a pergunta.
E nele, estando nesse viaduto, ele está pronto para se suicidar. Porque a visão calvinista é uma coisa diabólica, exagerada. Vamos mencionar aqui que a visão arminiana ela é determinista. Vou mostrar. Imagina, porque é uma ilustração real, que acontece no nosso dia a dia, e sempre aconteceu. Imagina um indivíduo que está em cima de um viaduto pronto para tirar sua própria vida. E naquele momento, naquele cenário, se apresentam ali as duas visões, a visão calvinista e a visão arminiana. A visão calvinista, olhando para aquele indivíduo pronto para lançar do viaduto para tirar sua própria vida, se ele foi predestinado para morrer, o que vai acontecer? Automaticamente vai dar um empurrão nele e vai lançar ele abaixo. Só que a visão arminiana ela é tão omissa porque ela olha para aquela pessoa que está em cima do viaduto, olha a pessoa que está com um processo depressivo, depressão profunda, todo o sentimento dela foi controlado para aquela situação, quer tirar a vida, a visão arminiana olha e fala, se ele quer tirar a vida, vou fazer o quê? Ele que quer, eu não posso fazer nada. Isso é omissão. Se a visão calvinista ela é demoníaca e ela é fatalista, não é bíblica, porque Deus vai e empurra o indivíduo, então o Deus arminiano é omisso, porque vê o indivíduo em cima do viaduto, deixa ele na própria situação e não faz nada para salvar, porque eu salvaria. Se eu ver alguém ali em cima de um viaduto, eu faço de tudo, e arriscaria a minha vida. Então, se de fato realmente a visão que eu provei, que a visão arminiana também é determinista, deixa o indivíduo sabendo que poderia salvar e não fez, eu faço a pergunta através dessa ilustração. Conforme a visão arminiana, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Isso devido à liberdade que eles chamam de livre-arbítrio, que foi dada a cada um. Sendo assim, por que Deus daria uma liberdade para as pessoas se ele sabe de antemão que essa liberdade levaria a maioria das pessoas para o inferno? Isso resolveria o caso? Enquanto eu estou tentando trabalhar exegese, o irmão Pedro está na imaginação. Imagina, né? Isso é fato. Os meus debates têm sido assim, né? Os calvinistas vêm com um imagina. Não trabalha exegese, né? Mas vamos lá, vou responder essa pergunta que, às vezes, fica até sem jeito de responder um tipo de pergunta desse tipo aí. Né? Vamos imaginar então, né, Pedro? Eu queria exegese, mas quer imaginar, né? Vamos imaginar então, tá bom. Deus, ele seria omisso, por que ele cria pessoas que, com liberdade, sabendo que a pessoa não queria nele? A Bíblia responde de capa a capa. Capa a capa isso. Né? Porque o fato de Deus ser soberano, ele não é um déspota. O tirano, o déspota, é aquele que governa com mão de ferro. Igual o Calvino veio com Genebra. Responde para mim. Sim, calma, estou no meu tempo, eu tenho tempo. Então, o fato de Deus ser soberano, ele não significa que ele é déspota, porque existe uma palavra soberano e déspota. O déspota é um tirano. É assim, eu vou criar criaturas e ela vai pecar. É a posição que você defende. Deus não, Deus é tão soberano que ele cria criatura livre e dá direito para ela fazer o que deveria fazer, de acordo com a vontade de Deus, ou deixar de fazer de acordo com o que Deus queria que ela fizesse. Foi o caso exatamente de Adão e Eva. Deus fez Adão, sabia que ia pecar, claro, isso é conhecimento, isso não é decreto. Deus saberia que ele ia pecar. As pessoas perguntam, por que Deus colocou lá no Éden, o fruto lá? Deus sabia. Claro que sabia, mas saber não é decretar. Calvino fala que Deus decretou. Uma coisa é Deus saber, e Deus ele tem um plano estabelecido, porque ele já está no final do filme, ele já sabe a história. Por que ele deu a liberdade? A pergunta é minha. Porque ele é soberano. Ele deu liberdade porque ele é soberano. Liberdade para pessoa pecar. Ele não tem medo, vou perder minha criatura, você não vai crer em mim, não. Pelo contrário, ele sabe que as pessoas, muitas pessoas vão... Olha Mas Lucas. se não tivesse liberdade, não tinha inferno. Deixa eu responder a minha pergunta. É que eu quero responder essa pergunta. Olha que diz em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7... bom, eu não sei se vou lembrar o versículo, não perdi tempo, mas vou citar o versículo, eu sei ele de cor. Algum versículo no capítulo 7 de Lucas fala que os fariseus rejeitaram o desígnio de Deus para eles. E a palavra desígnio ali no grego é bulema, que a palavra está relacionada a Efésios 1 de decreto. Os fariseus rejeitaram. Por causa da liberdade. Por causa da liberdade. Que Deus deu. Exatamente, Deus deu a opção para o homem rejeitar ou assumir o que ele quis. Mas se ele Deus não fez robô, programado um para crer, outro para não crer, que é o que você defende. Mas então lançou para o inferno, não resolve. Não.
Isso é filosofia calvinista, eu estou falando da Bíblia. Muitas pessoas rejeitaram, Jesus falou assim, quantas vezes eu chorei, eu, como galinha quis esconder vocês, como galinha esconde os seus pintinhos, mas vocês não quiseste. Ali nós vemos a vontade de Jesus querendo salvar Israel e os israelitas não querendo. Ué, sabe que Jesus não sabia? Ai, a linguagem humana, a Bíblia foi escrita para humano. Então, mas é a forma que Deus comunicou com o ser humano. Ô Pedro, você não faz exegese de texto, eu estou citando texto. Eu queria que você está imaginando. Eu queria que você explicasse para mim que a comparação que tem. Por que Deus deu a liberdade para o ser humano porque ele é aceitar soberano. rejeitar? Então ele não, saber o que o homem vai rejeitar ou vai acolher é uma coisa, decretar é outra. Você daria alguma coisa para o seu filho? Mostra um texto que Deus decretou essas pessoas. Eu tenho várias passagens. Romanos 9 você não conseguiu trabalhar. É o primeiro calvinista que não conseguiu sustentar Romanos 9. Falei sobre Isaú, falei sobre Jacó. Você é o calvinista mais fraco em Romanos 9 que eu já debati. Você não conseguiu fazer exegese de Romanos 9. É que você está fugindo. Você falou mais de presciência do que arminiano hoje. Aqui eu falo presciência, que é o tema principal. E, aliás, presciência sua é constatativa, coisa que não é coisa de arminiano. Então, mas como é que resolve? Já deu nosso tempo. Peraí. Deus deu livre liberdade porque ele é soberano. Essa é a resposta. O arminiano não respondeu. Você tem agora a última dele, a réplica, e aí as considerações finais. Você pode também falar alguma coisa que você queira falar. É aquilo que eu falei, não resolve. A ilustração que eu fiz ali é uma comparação verídica de pessoas agora se suicidando, pessoas agora pedófilos tá abusando de criança. Eu não fiz uma ilustração ilógica, filosófica. É real, isso desde quando existiu o pecado, isso existe. Eu fiz uma ilustração baseada no fato real. Se Deus, de fato, decreta e ele se torna mal na visão arminiana, a visão arminiana, o Deus que deixa a pessoa praticar tanta coisa que não devia através da liberdade que ele deu. Se o ser humano fez, porque ele deu. Eu não daria uma coisa para o meu filho sabendo que, de fato, ele vai tropeçar e cair no buraco. Deus deu. Agora, então, ele decretou por isso. É o que os calvinistas defendem, os arminianos. Deus é soberano, ele fala o que ele quer. Romanos capítulo 9, que eu falei que tratou. Ele fala o jeito que ele quer, a forma que ele quer, porque ele é Deus, ele não vai dar satisfação para ninguém. Ele cria vaso para ira, vaso de misericórdia, porque ele é Deus. Deus não vai trabalhar conforme a mentalidade nossa. Deus não vai, é aquilo que eu falei. As pessoas estão achando assim, ó, a Bíblia sagrada, igual eu falei no começo, que o povo achou estranho. A Bíblia, ela não é um instrumento para reger Deus, é um instrumento do caráter de Deus. Mas não é assim que Deus vai sujeitar, ó, não matarás. Na Bíblia Sagrada, Deus sai matando um monte de gente, mas Deus não quer que nós matamos, mas ele mata. No caso que nós vemos aqui, a questão da contagem do povo, que Davi mandou contar, na passagem de 2 Samuel, capítulo 23, vai falar que que é Satanás fala, o outro fala que é Deus, o próprio Deus causou isso. No caso lá, a respeito do pecado de Davi, 2 Samuel lá, você vai mencionar quando Davi pecou em oculto, o profeta Natan chega lá para Davi e fala, Natan, Davi, você pecou oculto, mas eu, o Senhor, vou fazer isso daqui de maneira pública, vou fazer que o seu filho, ali, Jeroboão, pegue as suas mulheres de maneira pública, 2 Samuel vai mencionar isso daqui, de maneira pública, para todo mundo ver. Deus causou, ele é Deus, como o Diego falou, ele é soberano. Ninguém questiona isso, ele é Deus, ele fala o que ele quer, da forma que ele quer. Deus decretou todas as coisas, eu disse para ele, não resolve. O arminiano deixa Deus fazer todas as coisas, e o calvinismo fala que decreta, é diabólico. E o Deus que deixa, que poderia ter poder para, de fato, impedir, interferir, e ele não interfere, não muda o cenário. Então, se Deus é injusto na visão calvinista, na visão arminiana também ele é. Porque ele deixa as pessoas fazer o que ele quer e ainda dá uma liberdade para o ser humano cometer vários tipos de situações e pecados abomináveis. E as passagens, como ele mencionou, que Jesus queria que, de fato, Jerusalém se arrependia, que lá é um termo, antropopatia. Já falei que a linguagem humana é Deus comunicando com o ser humano. A forma de linguagem humana, Maria sabia que, de fato, quem seria e quem não seria salvo. Eu uso até o termo presciência. Então, as minhas considerações é essa. Maravilha, obrigado aos senhores aí, que benção. E agora então fica as considerações finais. Eu queria pedir para os senhores serem até um pouco breve. Acho que até extrapolou em muito o nosso tempo, mas está muito legal. Eu acho que vai ter que ter talvez até a parte 2, não sei se vocês topariam mais para frente, enfim. Então agora fica as considerações finais aí, do que vocês trabalharam, tudo tal. É mais uma palavra para o povão agora que vai assistir lá a galera. Tá acompanhando, tá bom? Então começa com o professor Diego as considerações finais e depois também o professor Pedro as considerações finais. Uma aplicação disso daí tudo que foi falado. Tem tempo? Olha, uns 2 minutos aí para cada um. Só. Bom, primeiramente, o que o Pedro veio defender aqui é o ocasionalismo. Deus causa tudo.
Isso vai confrontar, vai criar choque em vários textos bíblicos. É que acabou o tempo. Na próxima vez podemos debater sobre isso. Deus decreta tudo, esse tema. Por exemplo, vamos dar um texto aqui. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte. Deus ordenou. Não é voz humana, não, antropopatismo. É Deus ordenando. Escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus e vós serei meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo vos ocorra. Bom vos ocorra. Versículo 24. Mas eles não escutaram nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com os seus próprios desígnios, na dureza dos seus corações malignos. Segundo a visão desse ocasionalismo de Pedro, Deus que decretou para eles não ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu vou falar com você, mas eu já decretei que você não ouvir. Né? Esse é a incoerência do ocasionalismo. Que Calvino tinha muito também. Mas eu quero aqui deixar minhas considerações finais. Eu acho que o que pode deixar de lição para nós é uma coisa que eu concordei com o Pedro, e eu concordo, que ninguém sabe quem é eleito. Até porque Calvino ensinou uma tal de graça evanescente. Quando a pessoa pensa que é salva e não é. Isso para mim chega a ser diabólico. É enganar, dar pirulito na boca da criança e depois tirar. Mas, de fato, eu só sou salvo enquanto eu estiver permanecendo em Cristo. A salvação é em Cristo. Secure in Christ. Segurança em Cristo. Enquanto você estiver firme com Cristo, você é salvo. Isso que nós devemos entender. Já sou eleito, então não. Salvação se dá em Cristo, tem que permanecer em Cristo. A historicidade da teologia ela é importante. Nos primeiros 4 séculos da igreja, os primeiros teólogos, os mestres, chamados pais da igreja, não ensinou nada que se ensina no calvinismo hoje. 4 séculos. Aquilo que é conhecido como arminianismo em algum ponto, eles defendiam. Livre-arbítrio, eles defendiam. Quem negava o livre-arbítrio nos primeiros 4 séculos eram os pagãos. Inclusive, o próprio Agostinho, ele defendia o livre-arbítrio. Mas depois surgiu o Pelágio, ele começou a inserir os argumentos, que ele passou 9 anos no maniqueísmo, ele começou então a discursar com argumentos maniqueístas. E com a influência que ele tinha, isso propagou para o cristianismo. Depois Calvino, com a influência que ele teve, isso propagou até hoje. Mas se pegar os 4 séculos, homem como os Clemente de Roma, que foi cooperador do apóstolo Paulo, que Paulo manda uma saudação para ele em Filipenses. Meu cooperador, ele defendia o livre-arbítrio, expiação ilimitada, resistibilidade da graça, predestinação segundo a presciência. Inácio de Antioquia, quem foi Inácio de Antioquia? Ele conheceu Pedro e foi discípulo de João. Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, defendia esses pontos. Irineu de Leão, foi discípulo de Policarpo, ou seja, Clemente de Alexandria, homens que tiveram contato com o apóstolo ou pessoas que tiveram contato direto com o apóstolo. Defendia o que nós hoje conhecemos como arminianismo. Não 100%, porque esses são sistemas, mas livre-arbítrio, expiação ilimitada, graça irresistível, a predestinação segundo a presciência. Tudo isso foi defendido pelos 4 séculos primeiro da igreja antiga, que estava ali pertinho dos apóstolos. Então, eu, baseado na exegese bíblica, em historicidade da teologia antiga, e também, um dos motivos de eu não ser calvinista é porque eu já li muito Calvino. Eu sei do que Calvino defendeu ou não defendeu. E eu quero deixar aqui para você, independente se calvinista, se arminiano, se molinista, porque não são só a mesma, tem mais sistemas soteriológicos. Mas dependendo de qual posição, fique firme em Cristo. Essa é a palavra, permanecer em Cristo. Enquanto permanecer nele, você é salvo. E louvado seja Deus que nós vamos ver um outro lá na glória. Amém. Uma vez falaram assim para George Whitefield, será que você vai ver John Wesley, que era arminiano, lá no céu? Foi, não, o Whitefield era calvinista. Ele falou assim, não vou ver, porque ele vai estar tão perto do trono, eu vou estar tão longe que eu não vou conseguir ver ele. É esse o sentimento que devemos estar em nós. Debatemos ideias aqui, mas a salvação, todos concordamos que é em Cristo. Deus abençoe, irmão Wesley. Até a próxima. Muito obrigado pelas considerações finais, professor Diego. Professor Pedro, considerações finais também. Amém, vou ser breve. Quero agradecer também ao professor Diego, também o professor Diaco André, também o professor Wesley. Um prazer aqui debater esse assunto. O ponto final, o central da nossa vida é só a Escritura, só a Cristo. Todos nós sabemos que o ponto
principal é esse daqui. Esse daqui é um conjunto para relacionar coisas, vamos dizer, mexer com a presciência, com a predestinação. Igual o Diego mesmo mencionou um texto calvinista, que Deus está falando com o povo dele, um povo escolhido, mas independentemente de calvinismo, arminiano, o que importa é que a pessoa de Cristo é o ponto central para salvar. Então, se a partir do momento que você aceita Jesus e reconhece a Sagrada Escritura como regra de fé e prática para você e para todos os indivíduos, na realidade, você tem que acreditar que você vai ser salvo. Você tem que acreditar. Isso é fé, crer. É trazer o futuro na era presente. Então, que nós possamos ficar firmes com Cristo, independentemente das nossas diferenças. O importante é que todos nós acreditamos na única pessoa que é capaz de salvar o indivíduo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Deus lhe abençoe, que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado aos professores, aos 3 professores que estão aqui. Foi um prazer estar com vocês nesse podcast, falando sobre salvação, eleição, predestinação. Vamos pautar outro tema também ainda da estrutura, para vocês voltar aqui de novo para debater, talvez até com mais tempo, quem saiba, né? E agradecer a você que ficou aqui até o final e assistiu. E se não deixou seu like ainda, sua curtida, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Pauta um tema aqui também sobre salvação, soteriologia, para nós vir debater aqui. Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima com a graça de Cristo Jesus. E o perfil dos dois vai estar aqui embaixo aqui nos comentários e nos cards. Até a próxima. Valeu!